Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus pelo culto que prestamos a Ele. E o tema da nossa mensagem de hoje é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abra a palavra do Senhor no livro de Josué. É o 6º livro do Velho Testamento. Josué capítulo 24. Versículo 14 até o 24. Josué capítulo 24, versículo 14 até o 24. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos aos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós servimos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Oremos ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus, mais uma vez. Senhor, a tua palavra está diante de nós, e nós estamos diante de ti, e queremos declarar nesta noite que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, e particularizando, dizermos: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
confronta o nosso coração, revela os desígnios do nosso coração, se estamos servindo a outros deuses que não é o Senhor, e nos converte para ti mesmo. Aplica a tua palavra pelo teu Espírito, aleluia, aleluia. Aplica a tua palavra em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vivemos momentos em que a humanidade, a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade, na sua grande maioria, não serve ao Senhor, mas serve a Deus, a deuses estranhos. E foi assim durante toda a história da humanidade. Mas Deus separou o povo para servi-lo, obedecê-lo e ser dirigido e abençoado por Ele mesmo. E Josué foi o único, juntamente com Caleb, que saiu do Egito, da escravidão do Egito, e passou com o povo 40 anos no deserto, porque o povo não tinha mais conhecimento de Deus. O povo de Deus perdeu o conhecimento de Deus durante 430 anos que eles ficaram escravos no Egito. Existem pessoas que com 2 anos esquecem, com 1 ano esquecem o desígnio de Deus, a adoração a Deus, a servidão a Deus. Imagina 430 anos. Ou esqueceu totalmente do relacionamento que eles tinham com Deus e que Deus era o seu Senhor e Ele era o seu povo. E o Senhor tirou esse povo da escravidão da mão de Faraó, e esse povo passou 40 anos no deserto, um deserto que não precisaria de muito tempo para atravessá-lo. E o Senhor conduziu esse povo com uma coluna de fogo e uma nuvem, e eles eram seguidos e guiados pela nuvem e pela coluna, até o dia que Deus dirigiu eles para a entrada da terra prometida. Todos os que saíram do Egito, eles morreram no deserto, para que a idolatria ficasse no deserto. E do deserto, um novo povo nasceu. Os netos é que entraram na terra prometida, e Josué e Caleb foram os únicos 2 que entraram na terra prometida. E agora, na terra prometida, depois que eles combateram os povos e começaram por Jericó, vocês bem lembram, tem um cântico que diz que nem as muralhas de Jericó resistiram tanto poder. E o Senhor pediu que o seu povo arrodeasse a muralha 7 vezes, e no 7º dia 7 vezes, completando 13 vezes de arrodearem a muralha, e a muralha caiu, e eles conquistaram por Jericó e entraram por outras terras, por outros povos, e reconquistaram a terra prometida que Deus tinha prometido a ele mesmo, aquele povo. E Josué agora está com esse povo dentro da terra, depois de 7 anos de entrar na terra prometida. E Josué está encerrando o seu ministério, já está velho, já vai morrer. E o capítulo 24, ele traz um ensino a respeito de que aquele povo tinha uma tendência, uma inclinação à idolatria. E a idolatria não seria somente adorar outros deuses, seria adorar qualquer coisa que não é Deus. Considerar, respeitar e cultivar algo acima de Deus
também era idolatria. Mas o povo tinha um coração inclinado à idolatria. E Josué reúne todo o povo e chama o povo, convoca o povo para uma reunião coletiva. Como nós estamos aqui hoje? O Senhor nos chamou nessa reunião coletiva e Ele quer falar no teu coração por meio de sua palavra, porque se não for a sua palavra, não tem efeito, não tem transformação, não tem mudança, não tem arrependimento, não tem quebrantamento, e você não poderá dizer com o coração: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você poderá dizer até com a sua boca, mas o Senhor convocou os juízes, convocou os oficiais, convocou o povo da cidade. E no capítulo 24, de 1 a 13, nós encontramos Deus chamando o povo, dizendo ao povo que o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus chamou Abraão de sua parentela, e agora Isaque herda como filho, e Jacó como neto. E os filhos de Jacó vão para o Egito, e do Egito eles ficam 430 anos. Agora eles são libertos, passam pela dificuldade do deserto e entram na terra prometida. E agora eles estão voltando, e eles estão indo em direção a Siquém. Siquém é a terra onde Abraão erigiu um altar ao Senhor. É onde Jacó enterrou os seus deuses, e é onde agora Josué vai ser enterrado, está próximo à sua morte, e onde os ossos de José também serão enterrados. Os ossos de José saíram do Egito e andaram 40 anos no deserto, e agora aproximadamente 7 anos vão ser enterrados ali em Siquém, onde o Senhor estabeleceu para que Josué convocasse o povo, para que o povo pensasse, refletisse a respeito de suas próprias vidas e sua relação de intimidade com Deus. E o versículo 13 do capítulo 24 diz: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite aos vossos lábios, e espinhos aos vossos olhos. Eu estou lendo o 23:13, por isso que eu estou achando confuso. Por favor, capítulo 24, versículo 13. E eu vos darei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis as vinhas, e dos olivais que não plantastes. O Senhor está dizendo que aquele povo que foi convocado é um povo que não plantou, é um povo que só colheu, é um povo que mesmo que plantasse não poderia dar o crescimento. Eu dei essa terra a vocês, o Senhor está dizendo, e agora vocês precisam entender que a minha misericórdia, ela não tem fim, que o novo céu e a nova terra existe, e que está representado na terra prometida. Ou seja, o novo céu e a nova terra está representado na terra prometida. E essa terra prometida, a entrada da terra prometida, significa que um dia vocês entrarão no novo céu e na nova terra. Não esqueçam essa graça da salvação, que eu libertei vocês da mão dos vossos inimigos. Vocês ouviram o Evangelho, vocês entenderam a respeito de Cristo,
Vocês conhecem que Jesus é o Salvador, porque vocês sacrificaram um cordeiro sem defeito e colocaram na verga das portas, e eu libertei vocês, e todo o Egito passou pela minha forma de juízo, e eu tirei da terra todo o primogênito de todas as casas, mas das casas de vocês eu permaneci com a vida dos primogênitos que apontavam para Cristo. E eu disse para vocês sacrificarem um cordeiro, e vocês sacrificaram, e eu cuidei de vocês, Deus dizendo, eu fui misericordioso com vocês. E vocês precisam entender que não existe outro caminho a não ser o caminho do Senhor. Só existem dois caminhos aqui na terra: é o caminho do Senhor e o caminho do maligno. O caminho para a salvação e o caminho para a condenação. A porta larga que leva à perdição e a porta estreita que leva à salvação. O caminho largo que leva à condenação eterna e o caminho estreito que leva à salvação eterna. Então não existem outros caminhos, vários caminhos. Só existe um caminho, que é o caminho que dá aos céus. E todos os outros caminhos são caminhos de morte, perdição e de condenação. Olhando para o texto que nós lemos sobre a renovação da aliança que Deus faz com a família, no capítulo 24, do versículo 14 até o versículo 24, nós encontramos essa porção que começa com a renovação da aliança que Deus faz com o seu povo. Eu falei do capítulo 24 todo, que trata a respeito da vida de Josué, da sua convocação, da salvação do seu povo. E no capítulo 24, do 25 até o 28, Josué fala da sua perspectiva da aliança que Deus fez com o seu povo. Deus fez uma aliança com o seu povo, e o seu povo dá testemunho dessa aliança, e todo mundo sabe que esse povo pertence ao Senhor, e que esse povo tem uma responsabilidade diante de Deus. E ele vai encerrar o capítulo 24, do 29 ao 33, falando a respeito da morte de Josué, falando da expectativa da convocação com êxito que Josué fez com o povo, e que o Senhor exige do seu povo: temor, integridade e fidelidade. Deus não concorda e não participa da vida daqueles que não temem ao Senhor, que não buscam uma vida de integridade e uma vida de fidelidade. Olhando para o capítulo 24 agora, na perícope que nós separamos, do versículo 14 até o versículo 24, do versículo 12, mas agora no versículo 14, nós encontramos a seguinte afirmativa: agora, pois, temei ao Senhor, buscai e temer ao Senhor. Quem teme ao Senhor, servi ao Senhor. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Olha só, o povo já começa a refletir sobre a graça da salvação, a graça do cuidado de Deus, a graça da preservação de Deus na vida de cada um. E eles fazem uma declaração que o Senhor é o Senhor de sua vida. Nós serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Você vai sair daqui hoje dizendo: eu servirei ao Senhor meu Deus e obedecerei ao Senhor meu Deus. Ou você vai sair daqui hoje dizendo:
eu não servirei ao Senhor e eu não obedecerei ao Senhor. Ou você pode até dizer, eu servirei ao Senhor e eu obedecerei ao Senhor, mas o seu coração não ser transformado. A minha expectativa é a expectativa de um homem de Deus que deseja ver toda a igreja no caminho do Senhor. Esse é o sonho de um pregador, é o desejo de um pastor, é a vontade de um líder, que toda a igreja sirva ao Senhor na inteireza e na beleza da sua santidade. Temei ao Senhor nosso Deus. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Nós sabemos que enquanto Moisés foi buscar a lei do Senhor, o Senhor chamou Moisés, e Moisés subiu o Monte Sinai para receber a lei do Senhor. Josué era seu discípulo. Josué agora está convocando o povo, porque Moisés já tinha morrido e Josué vai morrer. Os líderes morrem, mas a palavra permanece para sempre. Enquanto Moisés recebe os 10 mandamentos do Senhor, o povo pega os colares, os brincos, os anéis de todo o povo e faz um bezerro de ouro. E lá eles adoram o bezerro de ouro. E quando Moisés desce, vê a dança, a festa, a pinga, e está todo mundo perdido. E Moisés derrete aquele bezerro, chama o povo ao arrependimento e diz: a idolatria é uma ilusão criada pelo diabo. Vocês precisam servir ao Senhor. Então, aquele povo que sai do Egito, eles não conseguem largar a idolatria, mas aqueles que nascem no Egito, fica mais fácil de largar a idolatria. E o texto que nós lemos diz que eles disseram que iam temer ao Senhor, que os salvou, que os sustentou. Temei ao Senhor. A majestade de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus. E uma pergunta tem que surgir dessa frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 3 verdades nós precisamos aprender. A primeira verdade é que é individual. Eu. Não é a minha casa que vai servir ao Senhor. Sou eu que vou servir ao Senhor individualmente. Eu, vírgula. Eu, independentemente, servirei ao Senhor. Quer minha casa queira servir ao Senhor ou não, eu servirei ao Senhor. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade é que eu tenho certeza, e eu preciso ter certeza, que o Senhor que eu sirvo, eu o conheço. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor da minha vida? Quem é Jesus? Jesus, para os muçulmanos, é um ser espiritual que operou milagres, mas nem é filho de Deus e nem é um salvador. Então os muçulmanos já não sabem quem é Jesus. Os hindus, os indianos, a Índia, que é tão grande, quase a terça parte da população mundial, diz que Jesus é um guru, é um espiritual ser, um ser
é levado um dos avatares dessa vida, um filósofo, um humanista, também não tem condição de compreender quem é Jesus. Então, servir sem conhecer significa idolatria. E os católicos romanos, que dizem que Jesus, ele é Filho de Deus, Filho de Maria, ele é o Salvador, mas precisa de Maria para também salvar os pecadores dos seus pecados, quando a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro que não seja o Senhor Jesus, e que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Maria não é pura e ditosa, traço de união divina entre a criatura e o Criador, mas o traço de união divina entre a criatura e o Criador é o Senhor Jesus. Então, sendo assim, nós que aprendemos das Escrituras, entendemos que Jesus é Deus, que Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria, mulher de Deus, mulher crente, mulher que é a crente, que olhar para ela e disser: eu vou servir do jeito que ela serve, vai servir com integridade, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado no alto sublime trono e voltará para julgar os vivos e os mortos, estabelecer o novo céu e nova terra e lançar no lago de fogo aqueles que não creem. Esse é o verdadeiro Jesus. Servir ao Senhor. Eu servirei ao Senhor. E agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. A nossa vida, a minha vida e a sua vida, na verdade, no íntimo do nosso coração. Ter o Senhor na nossa vida acima de todas as coisas. Viver fugindo da idolatria desse mundo. Naquele período eles idolatravam outros deuses, e está intrínseco realidades particulares de cada um. E nós poderíamos pensar hoje quais são os deuses da nossa época. Um dos deuses da nossa época, que é muito poderoso, mas que não tem poder nenhum, é transitório e passageiro, é o dinheiro. O dinheiro está corrompendo a nossa nação. O dinheiro está fazendo com que as pessoas se vendam, mintam e matem. A idolatria, a paixão pelo dinheiro e o embaraço que ele traz. O dinheiro bem usado, com sabedoria, com demarcação, com orientação do Senhor, é uma bênção. Mas o dinheiro fora da direção do Senhor, o dinheiro também é administrado dentro da casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e vamos administrar os bens que Deus colocou dentro da minha casa, se por força de trabalho da minha esposa, se por força do trabalho meu, se por força do trabalho dos meus filhos, colocar e que haja um dinheiro só na minha casa e que o Senhor seja o administrador. Senhor, o que é que o Senhor quer que nós façamos? Como o Senhor vai nos dar graça para administrarmos? Como o Senhor vai tirar da nossa casa? Eu pago a conta da luz, você paga a conta da água, eu compro a farinha, você compra o feijão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma conquista, é uma conquista às vezes longa da família, onde se administra o dinheiro de forma sábia, porque a Bíblia diz poucas vezes, todos, e significando todos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro não é a raiz de alguns males, porque existem o amor a algumas realidades da vida que produzem alguns males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de
todos os males, não alguns males. Por isso que eu falei que a nossa nação está um tanto perdida por causa do mau uso do dinheiro, ao ponto do trabalhador brasileiro trabalhar 5 meses para um governo que não consegue fazer nada com nenhum mês, porque se ele pegasse um mês dos impostos, dos lucros dos trabalhadores brasileiros, o governo resolveria a crise do nosso país. Mas eles só coçam para dentro, eles não conseguem, porque a ganância do seu coração, a adoração às coisas, faz com que eles se percam. Segundo Deus, que pode destruir a vida de um crente, é o prazer. São as telas, são as redes sociais, são os jogos, são os prazeres imediatos, é a pornografia na internet. São muitas realidades que dão prazer, que fazem com que o crente não leia mais a Bíblia, não ore mais, não busque meditar nas coisas de Deus, passem horas e horas consumindo entretenimento, até vídeos de malícias daqueles que derrubam os outros e que todo mundo começa a rir lá, e existem aqueles vídeos de maldades maliciosas de diversões. Não sei que vocês não participam, mas conhecem. Eu sei que aqui não tem ninguém que ri da desgraça do outro, né? Mais ou menos assim, aqueles vídeos que estão convidando a gente para rir dos atropelos da vida dos outros, porque afinal de contas a gente precisa se divertir para não ficar tão triste, né? A nossa alegria vem do Senhor e nós não precisamos de mais nada. Terceiro Deus é o ego. O ego é a vaidade do coração. Dizem que um dos humanistas, que amava tanto o seu corpo, amava o seu eu, amava o seu ego, por não entender e não saber nadar o que era um rio profundo, ele viu a sua imagem na água de um rio, como que um espelho, e ele resolveu mergulhar para abraçar o seu corpo, que ele amava tanto, o seu ego, e ele morreu afogado. Então é assim, gente que se afoga na sua própria vaidade, na vaidade do seu próprio ego. Não sei até onde isso é verdade, mas é uma ilustração que conta alguém que é mais apaixonado por si do que pelas coisas de Deus. Em quarto lugar, a idolatria religiosa. Israel possuía sua religião, mas também queria seus ídolos, e buscava contrário à vontade de Deus. Ídolos e ídolos, igrejas idólatras, igrejas de entretenimentos, igrejas de movimentações, onde o ego e a idolatria estão presentes. Em quinto e último lugar, a tecnologia. Tem gente que ama a tecnologia, e a tecnologia é importante porque tem funções para a nossa vida. Tem gente que é apaixonada pelo celular, e até o celular do crente tem que se converter. O crente, tudo dele é convertido. A sua carteira é convertida, a sua casa é convertida, o seu televisor é convertido, o seu celular é convertido, para que ele possa servir a Deus com as suas vestes, servir a Deus com a sua casa, servir a Deus com a sua televisão, servir a Deus com o seu celular, e usar tudo isso como instrumento de glorificação e anunciação. E assim nós percebemos essa verdade da importância que precisa ser dada à palavra de Deus, a uma vida de oração, a uma vida de santidade, uma vida de retidão, a centralidade de Cristo, para que possamos dizer, como o povo disse, depois que Josué convocou o povo, chamou, e no versículo 15,
Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitas. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: eu estou convocando vocês a servir ao Senhor, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, eu vou servir sozinho, e a minha casa vai servir ao Senhor, e a minha casa vai ser uma casa de oração. A minha casa vai ser uma casa onde estudaremos a palavra do Senhor. A minha casa será uma casa onde as decisões que nós tomarmos, procuraremos na palavra do Senhor a instrução para tudo que vai acontecer na nossa casa. Eu estava conversando com uma jovem, no período que eu e minha esposa fazíamos discipulado em outras áreas e outros lugares, e a jovem disse o seguinte: se eu for seguir aquilo que a Bíblia está dizendo, vai ter que mudar muita coisa na minha vida, pastor. Olha, é coisa demais para ser mudada na minha vida. E realmente, meus irmãos, nós precisamos parar e pensar se tem muitas coisas para serem mudadas na nossa vida, na relação de respeito na nossa casa, na relação de serviço na nossa casa, na relação de cuidado um com o outro. Nós não somos desse mundo, nós andamos na contramão desse mundo perdido. Não tem como olhar para a cruz e olhar para o mundo e ver as duas verdades se juntarem. O mundo passa com todas as suas ilusões, aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Muita coisa a ser arrumada na vida da casa de uma mulher e de um homem de Deus. Por quê, meus irmãos? Nós viemos do Egito, nós viemos da idolatria, nós viemos de um lugar aonde não tem Deus, e nós nos juntamos aqui para fazermos uma reflexão do nosso chamado, da nossa vocação. O versículo 19 e 20 diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Ele é santo. É Deus zeloso, que não perdoa a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Deus fez todo o bem, enviou seu Filho, deu a vida por nós, e nós precisamos, quebrantados diante dele, confessar os nossos pecados ao Senhor, que às vezes são muitos. É o pecado da incredulidade, é o pecado da frieza espiritual, é o pecado da falta de obediência à sua palavra. Essa verdade que precisa se cumprir. O versículo 21 e 22 diz: então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. O nosso vizinho, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade precisa do nosso testemunho. Nós temos um monte de igrejas, e o testemunho? Nós somos testemunhas de Jesus, testemunhas da santidade de Deus, testemunhas da verdade que não se confunde, não se mistura com a mentira. Somos testemunhas
de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Somos testemunhas que Jesus é o Senhor do universo, que Ele é o Senhor da nossa vida. Somos testemunhas que o nosso coração é quebrantado todo dia pela palavra de Deus. Somos testemunhas que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos entregamos ao Senhor. Então hoje nós estamos escolhendo a intensidade de servirmos ao Senhor. E eu queria finalizar, eu queria concluir falando dessas 3 verdades que nós aprendemos hoje aqui. Eu, o Senhor e minha casa. Eu servirei ao Senhor, independentemente da minha casa. Certamente minha casa servirá ao Senhor junto comigo. Eu estou particularizando, mas eu estou falando de forma coletiva. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, certamente, mas precisamos saber quem é o Senhor que nós servimos. E nós iremos concluir falando que o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Em primeiro lugar, tem que ter essa consciência que Ele é o Criador de todas as coisas, é o dominador, o governador de todas as coisas. Em segundo lugar, que o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele é eterno. Ele existe de eternidade a eternidade. Em terceiro lugar, o Senhor, Ele não aceita parceria com outros deuses, quer seja o dinheiro, quer seja o nosso ego, quer seja nossas amizades, quer seja a nossa incredulidade, quer seja a nossa frieza espiritual. O Senhor não aceita ser trocado por outro Deus. Em quarto lugar, Ele nos amou de tal maneira que Ele se deu e veio a esse mundo, que está representado no pão e no cálice, que nós vamos tomar agora. Em quarto lugar, Ele morreu a minha morte e Ele morreu a sua morte. Lá na cruz, Ele foi pregado no meu lugar e no seu lugar. Em sexto lugar, nós devemos servir ao Senhor, porque Ele está vivo. Ele é o único que está vivo. Até o diabo que está vivo está morto. Tudo que está fora de Cristo está morto. É falso, não é verdadeiro. Só Jesus está vivo e só Ele pode dar vida. E só Ele ressuscitou dos mortos. Em sétimo lugar, Jesus ressuscitou e está no meio de nós, e nós cantamos louvores a Ele hoje à noite, exaltamos o seu nome, e tudo que foi feito aqui foi feito por Jesus e para Jesus, e o que não foi feito foi idolatria. Em oitavo lugar, Ele nos deu o seu Espírito para que nós entendêssemos a mensagem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nono lugar, o Senhor Jesus nos convocou para dizermos hoje: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em décimo e último lugar, Ele está voltando. Ele voltará para que seja uma só família, porque foi só uma aliança, um só povo, porque foi só um sacrifício, uma só igreja, porque só existe um cabeça, Jesus, o Senhor da minha vida e o Senhor da sua vida. Aguardemos a sua volta, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Aleluia, Senhor.
Tu és o Senhor dessa igreja, aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode botar a perna, o pé e dizer: aqui quem manda sou eu, aleluia. O Senhor é o Senhor da nossa vida. O Senhor nos comprou com o teu sangue. O Senhor ressuscitou dos mortos e está no meio de nós e se alegrou no culto que prestamos a ti hoje à noite. Queremos te bendizer, Senhor. Não permitas que saímos daqui hoje sem dizer, porque nós estamos dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém.